Letícia acordava todos os dias às 4h30 da manhã. O alarme velho mal tocava e ela já estava de pé. Com os olhos ainda sonolentos, arrumava os cabelos com um coque simples, colocava a mesma camiseta surrada de sempre e calçava o tênis rasgado na ponta. A vida nunca foi fácil, mas ela aprendeu a ser forte. Morava com sua avó Dona Zefa, uma senhora doce e cheia de fé, que sempre preparava um café preto forte e dizia: "Vai com Deus, minha filha. E volta com o coração leve." Letícia saía empurrando o carrinho de madeira com frutas para vender na feira. Era sua única fonte de renda desde que sua mãe falecera e o pai desaparecera do mapa. Com 21 anos e sem luxo algum, ela já havia aprendido que o mundo não dava nada de graça. Mas nem por isso deixava de sorrir. Na feira, todos a conheciam. Era aquela moça humilde que sempre dava um jeito de ajudar um cliente mais velho, que dividia uma banana com uma criança faminta ou que colocava uma maçã a mais no saco sem cobrar por pena do cliente. "Essa menina vai longe", diziam alguns. "Muito boa para ser verdade", murmuravam outros, com desdém. Apesar da bondade, Letícia também era alvo de comentários maldosos. As outras feirantes, que já haviam se decepcionado com a vida, zombavam da sua esperança. "Coitada, acha que um dia vai sair dessa feira. Essa aí ainda acredita em príncipe encantado." Letícia fingia não ouvir. Olhava para o céu entre as tendas da feira e repetia em silêncio: "Eu não nasci para morrer aqui. Deus tem algo grande para mim." E foi numa dessas manhãs comuns, entre caixas de laranja e sacos de batata, que um homem de óculos escuros, barba por fazer e um certo ar misterioso apareceu na sua banca. Ele pediu 2 maçãs e sorriu de um jeito diferente. Um sorriso que, sem ela saber, mudaria tudo. Desde o primeiro dia em que apareceu na banca de Letícia, André começou a frequentar a feira com frequência. Sempre no mesmo horário, pela manhã, quando o movimento ainda era fraco. Comprava apenas algumas frutas, mas permanecia por longos minutos conversando com ela sobre a vida, o clima, os sabores das frutas e até sobre os sonhos que cada um tinha. Letícia se divertia com o jeito tranquilo daquele estranho. Ele parecia não ter pressa de ir embora, algo raro num mundo onde todos viviam correndo. Às vezes, ele trazia um café quente para ela, outras vezes uma flor escondida no bolso. Nunca perguntava sobre sua vida amorosa, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Com o tempo, as visitas chamaram a atenção. "E, olha o freguês da princesa pobre chegando!" zombou Marinette, enquanto enrolava um saco de laranja. "Desse jeito vai acabar pedindo ela em namoro, ou pedindo fiado. Acha que homem bonito desses quer papo com pobre?" completou outra feirante. Letícia fingia não ouvir, mas sentia o rosto queimar de vergonha. Tinha receio de estar sendo ingênua. Será que ele só estava brincando com ela? Será que, como todos diziam, não passava de mais um curioso que sumiria quando se cansasse? Apesar das dúvidas, o coração de Letícia começava a se aquecer com aquele olhar gentil, com aquele sorriso tímido e com a forma respeitosa como ele sempre a tratava. Ela não se lembrava da última vez que alguém a escutara com tanta atenção. "Você parece gostar muito daqui", comentou André, certo dia, observando o movimento da feira. "Eu gosto das pessoas. Mesmo quando riem da gente, é aqui que está minha história. Mas, não quero ficar presa a esse lugar para sempre." André olhou fundo nos olhos dela e disse, com serenidade: "Quem nasce em solo simples, pode crescer como árvore forte. Mas ninguém disse que você não pode voar também." Letícia sorriu, tocada por aquelas palavras. Mas o que ela não sabia é que os olhares e cochichos não paravam quando André ia embora. Eles aumentavam. "Coitada, acredita em amor de novela. Esse aí deve estar só se divertindo com a cara dela." Mesmo assim, Letícia não se deixava abater. Continuava sua rotina, levantava cedo, sorria para os clientes, cuidava da avó, e esperava, mesmo sem saber, pelo momento em que tudo mudaria. Porque o que ninguém imaginava era que o homem de roupas simples e barba por fazer escondia um mundo inteiro por trás daquele disfarce. E que, enquanto todos riam, ele já estava planejando algo que faria todos engolirem cada risada. Os dias foram passando, e André se tornava parte da rotina de Letícia. Já não era apenas mais um cliente na feira, ele era o cliente. Aquele que chegava cedo, ajudava a organizar as frutas, fazia piadas bobas que a faziam rir mesmo cansada, e escutava suas histórias como se fossem importantes. E eram. Pelo menos para ele.
Certa manhã, após a chuva leve da madrugada, Letícia estendia uma lona molhada quando André apareceu segurando um guarda-chuva e 2 cafés. Trouxe reforço. Hoje o dia promete sol. Ou seja, muito trabalho, ela respondeu, rindo. Ele estendeu o guarda-chuva como quem estendia o mundo. E ali, sob aquela lona encharcada, os dois ficaram, rindo da vida e se protegendo da garoa que ainda teimava em cair. Pela primeira vez, Letícia sentiu algo diferente. Não era só carinho, nem só gratidão. Era um tipo de paz que só se sente ao lado de alguém que não exige nada e mesmo assim entrega tudo. Mais tarde, sentados na calçada com os pés sujos de terra e comendo uma coxinha dividida ao meio, Letícia resolveu se abrir. Sabe, André, às vezes eu acho que sonhar me faz boba. Todo mundo diz que eu devia aceitar minha realidade, que feira é o que tem pra hoje. Mas eu não consigo deixar de acreditar que existe algo maior pra mim. E quem disse que você precisa parar de sonhar? Ele perguntou, com um olhar que a atravessou como se lesse sua alma. Porque o mundo não perdoa quem sonha alto sendo pobre. André ficou em silêncio por um instante, depois respondeu com uma voz firme, mas calma. Letícia, tem gente rica que é pobre de alma. E tem gente como você, que é gigante mesmo sem ter um centavo no bolso. Ela não soube o que responder. Sentiu um nó na garganta e desviou o olhar, fingindo brincar com o canudo da garrafa de suco. Foi nesse momento que ele tocou suavemente em sua mão. Um gesto simples, mas que fez o coração dela saltar. Os olhares se cruzaram por alguns segundos. Nada foi dito. Mas ali, naquele silêncio repleto de tudo, nasceu uma conexão que nenhuma zombaria seria capaz de destruir. Aos poucos, Letícia deixou de vê-lo como apenas um cara legal da feira. Ela já se pegava pensando nele antes de dormir. E ao acordar, seu primeiro pensamento era: será que ele vai aparecer hoje? Ela só não entendia uma coisa. Por que alguém tão especial ainda escondia tanto de si mesmo? Quem era André, de verdade? E por mais que seu coração dissesse uma coisa, a cabeça começava a duvidar. Afinal, um homem como ele, e por que se interessaria por alguém como ela? Mas o destino já tinha decidido, e na verdade viria. Mais cedo do que ela imaginava. Naquela sexta-feira, a feira estava mais cheia do que o habitual. O sol ardia forte, e Letícia já estava suada antes das 9 da manhã. Mesmo assim, esperava, como sempre, ver André aparecer com seu sorriso discreto e seu jeito calmo. Mas ele não apareceu. Nem naquele dia. Nem no seguinte. No domingo, Letícia acordou com o coração inquieto. Algo estava errado. Tentou disfarçar, ocupando-se com a avó e organizando as frutas para a segunda-feira, mas não conseguia tirar da cabeça a ausência repentina de André. Foi quando Tina, sua amiga da feira, se aproximou com uma expressão estranha no rosto. Letícia, eu não queria te deixar preocupada, mas ontem eu fui entregar uns salgados num prédio chique no centro. E adivinha quem eu vi saindo de um carro de luxo com motorista e tudo? Letícia franziu a testa, confusa. Quem? O tal do André. De terno, relógio de ouro no pulso. E o segurança abriu a porta para ele. Era ele, Letícia. Eu juro. Só que, completamente diferente. Letícia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tem certeza que era ele? A absoluta. Ele olhou direto para mim e ficou sério. Meio que fingiu que não me viu. Ela ficou em silêncio. O coração acelerado. A mente em conflito. Tudo começou a fazer sentido, o jeito educado demais, o vocabulário refinado, o mistério sobre sua vida, e agora, esse sumiço repentino. Na manhã seguinte, Letícia foi à feira como sempre. Mas com o coração pesado. À tarde, quando menos esperava, André apareceu. Sem aviso. Sem flores. Apenas com um olhar preocupado. Você sumiu, disse Letícia, tentando manter a firmeza na voz. Eu precisei resolver umas coisas importantes. Importantes o suficiente para desaparecer assim? Ele abaixou os olhos, visivelmente sem jeito. Letícia respirou fundo. Por que mentiu para mim? Quem é você de verdade, André? O silêncio entre os dois foi cortado apenas pelo som das vozes da feira ao fundo. André hesitou. Os lábios chegaram a se abrir, mas as palavras não saíram. Eu prometo, vou te contar tudo. Mas ainda não é o momento. O momento certo?
Você acha que isso aqui é um jogo? Não é um jogo, Letícia. É justamente porque é real que eu preciso esperar a hora certa. Ela sentiu um misto de raiva e confusão. Queria acreditar nele. Queria gritar. Queria ir embora. Mas também queria ficar. Se você não confia em mim agora, talvez nem devesse voltar. Ele se aproximou, tocou o braço dela com delicadeza e disse: Eu confio tanto, que quero que você me veja como sou ou antes de saber o que tenho. E então, ele se foi. Novamente. Deixando Letícia sozinha com o coração ainda mais bagunçado. Mas agora, uma certeza crescia em sua mente e ele escondia algo grande. E fosse bom ou ruim, e a verdade estava prestes a vir à tona. Letícia acordou mais tarde naquele dia. O corpo levantou, mas a alma ficou deitada. O sol entrava pelas frestas da janela com a mesma intensidade de sempre, mas dentro dela, tudo estava cinza. Ela fez o café, como sempre fazia, mas não tomou. Pôs a camiseta surrada, como sempre fazia, mas se olhou no espelho e teve vontade de tirá-la. Não se reconhecia. O que havia mudado? Ela ou a forma como o mundo a olhava? Na feira, os olhares vieram antes mesmo que ela abrisse a banca. Marinette foi a primeira a soltar o veneno. Cadê o galão hoje? Sumiu, né? Foi procurar uma mais à altura. As palavras bateram como pedras no peito de Letícia. Ela fingiu não ouvir. Arrumou os tomates com mãos trêmulas. A vergonha não vinha só da possível mentira de André, mas da própria sensação de ter acreditado. Como pude pensar que era especial? Que alguém assim ia gostar de mim? Tina percebeu. Não disse nada de imediato. Apenas se aproximou e segurou a mão da amiga por um instante. Um gesto silencioso, mas poderoso. O dia passou devagar. Cada cliente parecia um peso. Cada risada nas outras barracas parecia um escárnio. Letícia sentiu o rosto quente, mas não era o calor do sol, era o calor da humilhação silenciosa. No final da tarde, sentou-se na beira da calçada, onde costumava dividir uma coxinha com André. Olhou para o espaço vazio ao seu lado e sentiu o estômago revirar. Lembrou do toque leve na mão, do guarda-chuva estendido, das palavras doces ditas com sinceridade. Será que era tudo mentira? Ou será que era verdade demais, e ele teve medo? Em casa, Dona Zefa percebeu o silêncio da neta. Não perguntou nada. Apenas colocou um prato de arroz e feijão na mesa e disse, com a voz mansa: Às vezes, quando Deus quer te entregar o melhor, Ele primeiro te mostra o que não é verdadeiro, ou te faz esperar até que o coração esteja forte o suficiente para receber. Letícia comeu em silêncio. Engoliu a comida com um nó na garganta. Não queria chorar, mas os olhos transbordaram assim mesmo. Sentia-se usada, enganada e, acima de tudo, pequena. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia quis desistir de sonhar. Mas no fundo, bem no fundo, uma pequena chama ainda resistia. Uma voz fraca, mas viva, que dizia: Espera só mais um pouco. O silêncio entre Letícia e André durou 2 semanas. 2 semanas em que ela acordava mais cedo do que o habitual, só para terminar o trabalho e ir direto para casa, evitando ouvir piadinhas ou fingir que não se importava. Até mesmo Tina respeitou esse tempo, não insistia, apenas aparecia com coxinhas quentinhas e um sorriso sem cobrança. Mas por dentro, Letícia estava em pedaços. Ela sentia a falta de André. Não só do homem que levava café e ajudava a organizar caixas. Sentia falta das conversas leves, dos silêncios que não doíam, da sensação de ser vista como alguém importante. Foi tudo mentira? Era só mais um riquinho entediado brincando de ser pobre? E eu, de novo, a pobre iludida. Foi num fim de tarde abafado que tudo começou a mudar. Letícia já estava fechando a banca quando uma van preta parou na esquina da feira. Desceu um homem alto, de terno escuro e óculos fumê. Não era André, e isso ela percebeu de imediato. Mas o impacto foi o mesmo. Ele caminhou até ela com postura séria e tirou do bolso um envelope bege com detalhes dourados. Entregou-o como quem entrega uma carta do destino. Senhorita Letícia Silva? Sou eu. Convite pessoal. Entrega feita diretamente a pedido do Sr. André Almeida. Ela quase deixou cair o envelope. André Almeida? Sim, senhorita. O próprio.
O homem se retirou sem explicar mais nada. Letícia ficou parada, com as mãos trêmulas, encarando aquele envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com medo de abrir, mas incapaz de não fazer. E então leu. Convite oficial. Senhorita Letícia Silva. Você está cordialmente convidada para a noite de celebração dos 30 anos do Grupo Almeida Internacional. Traje, informal. Local, em Grand Palace Hotel, Salão de Ouro. Horário, em 20 horas. Apresente este convite na entrada. Sua presença é essencial. Assinado. André Almeida. O nome André Almeida pesou como uma verdade finalmente revelada. Ela sentiu o estômago virar. A cabeça girava. As palavras da Tina ecoavam, e eu vi ele saindo de um carro de luxo. Letícia não sabia o que pensar. Aquilo era algum tipo de acerto de contas? Uma piada cruel? Um pedido de desculpas público? Mas uma coisa era certa, ela precisava ir. Naquela noite, Tina emprestou um vestido azul marinho que usou no casamento de uma prima. Dona Zefa penteou o cabelo da neta com todo o cuidado, como fazia quando ela era criança. E quando Letícia se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Era ela, mais diferente. Mais forte. Mais viva. O motorista chegou exatamente às 19h30. E às 20 horas em ponto, Letícia descia de um carro elegante diante do imponente Grand Palace Hotel, com lustres de cristal, tapete vermelho e fotógrafos nas escadas. Ela caminhava devagar, sentindo cada passo como um desafio. Cada olhar sobre ela parecia pesar. As mulheres vestidas de grife a encaravam com desdém. Os homens, com estranheza. Ela era um corpo estranho naquele mundo de luxo. Mas manteve a cabeça erguida. Na entrada do salão, apresentou o convite. A recepcionista olhou, surpresa. Conferiu o nome 2 vezes. Ah, sim, senhorita Silva. Por aqui, por favor. Letícia entrou. O salão era deslumbrante. Ouro, mármore, música clássica ao fundo. Pessoas importantes, empresários, políticos, jornalistas. Mas ela não conseguia ver ninguém. Porque no centro do salão, em um palco sutilmente iluminado, estava ele. André. Agora sem disfarces. De terno perfeitamente alinhado, cabelo impecável, e a postura de um homem que não escondia mais quem era. Ele a viu. E sorriu. O mesmo sorriso de sempre, mas agora com uma verdade inteira por trás dele. Letícia sentiu o coração acelerar. Não sabia se chorava, se corria, se voltava para casa. Mas uma coisa era certa. Nada mais seria como antes. Por um instante, tudo parou. O som do salão parecia distante. As luzes, as pessoas, os sorrisos forçados, nada disso importava. Letícia só enxergava André, parado no palco, com aquele olhar que ela conhecia tão bem, mas agora sem nenhuma máscara. Ele desceu devagar os degraus. O salão inteiro voltou sua atenção para aquela jovem simples de vestido emprestado. Alguns cochichavam, outros franziram a testa. Mas ela manteve-se firme. O coração parecia martelar no peito. André parou diante dela. Sorriu. E falou, no microfone, com a voz segura que agora não precisava mais se esconder. Senhoras e senhores, boa noite. Eu poderia usar esse momento para falar da minha empresa, dos contratos, dos lucros. Mas essa noite não é sobre números. Fez uma pausa, olhou para Letícia com os olhos marejados e continuou. Essa noite é sobre verdade. Porque eu passei a vida inteira rodeado por mentiras doces, falsos sorrisos, pessoas que só viam o que eu tinha. Até que um dia, em uma feira, entre caixas de frutevose simples, eu encontrei o que eu sempre procurei, em alguém que me olhasse como homem, não como fortuna. Os olhos de Letícia se encheram d'água. As mãos tremiam. Letícia Silva, ele disse, agora só olhando para ela. Você me viu quando eu era invisível. Você me ouviu quando ninguém queria escutar. Você me deu verdade, e me ensinou que o amor não se compra. Se merece. Então, André tirou do bolso interno do terno uma caixinha de veludo. Ajoelhou-se no meio do salão dourado, diante de centenas de olhos chocados, e a abriu. Dentro, um anel delicado com um pequeno diamante em forma de coração. O salão ficou em silêncio. Você aceita se casar comigo?
Letícia levou a mão à boca. Não conseguia conter as lágrimas. Por um segundo, pensou em tudo e nas humilhações, nas dúvidas, na feira, na risada de Marinette, nas palavras da avó, no abraço silencioso de Tina, no café dividido na calçada. E, com a voz embargada, disse: Sim. Eu aceito. O salão explodiu em aplausos. Muitos sem entender o porquê. Outros ainda chocados. Mas ali, naquele instante, o mundo ficou pequeno demais para o tamanho daquele amor. André se levantou e a abraçou com força. Pela primeira vez, estavam juntos sem nenhum segredo entre eles. Não era o CEO e a feirante. Era apenas ele e ela. Duas verdades que se encontraram onde ninguém esperava. Meses depois, o casamento foi simples, como ela sonhou. No campo, com flores do mato, ao som do canto dos passarinhos. André trocou o terno por uma camisa leve. Letícia, o vestido emprestado por um feito sob medida. Marinette foi convidada, e compareceu em silêncio, cabisbaixa, talvez pela primeira vez na vida, sem uma piada pronta. Tina chorou feito criança. Dona Zefa sorriu com os olhos cheios de orgulho. E Letícia? Ela olhou para o céu, apertou a mão de André e pensou. Valeu a pena cada lágrima. Porque Deus não atrasa, ele capricha. Ele desceu devagar os degraus. O salão inteiro voltou sua atenção para aquela jovem simples de vestido emprestado. Alguns cochichavam, outros franziram a testa. Mas ela manteve-se firme. O coração parecia martelar no peito. André parou diante dela. Sorriu. E falou, no microfone, com a voz segura que agora não precisava mais se esconder. Senhoras e senhores, boa noite. Eu poderia usar esse momento para falar da minha empresa, dos contratos, dos lucros. Mas essa noite não é sobre números. Fez uma pausa, olhou para Letícia com os olhos marejados e continuou. Essa noite é sobre verdade. Porque eu passei a vida inteira rodeado por mentiras doces, falsos sorrisos, pessoas que só viam o que eu tinha. Até que um dia, em uma feira, entre caixas de frutevose simples, eu encontrei o que eu sempre procurei, em alguém que me olhasse como homem, não como fortuna. Os olhos de Letícia se encheram d'água. As mãos tremiam. Letícia Silva, ele disse, agora só olhando para ela. Você me viu quando eu era invisível. Você me ouviu quando ninguém queria escutar. Você me deu verdade, e me ensinou que o amor não se compra. Se merece. Então, André tirou do bolso interno do terno uma caixinha de veludo. Ajoelhou-se no meio do salão dourado, diante de centenas de olhos chocados, e a abriu. Dentro, um anel delicado com um pequeno diamante em forma de coração. O salão ficou em silêncio. Você aceita se casar comigo? Letícia levou a mão à boca. Não conseguia conter as lágrimas. Por um segundo, pensou em tudo e nas humilhações, nas dúvidas, na feira, na risada de Marinette, nas palavras da avó, no abraço silencioso de Tina, no café dividido na calçada. E, com a voz embargada, disse: Sim. Eu aceito. O salão explodiu em aplausos. Muitos sem entender o porquê. Outros ainda chocados. Mas ali, naquele instante, o mundo ficou pequeno demais para o tamanho daquele amor. André se levantou e a abraçou com força. Pela primeira vez, estavam juntos sem nenhum segredo entre eles. Não era o CEO e a feirante. Era apenas ele e ela. Duas verdades que se encontraram onde ninguém esperava. Meses depois, o casamento foi simples, como ela sonhou. No campo, com flores do mato, ao som do canto dos passarinhos. André trocou o terno por uma camisa leve. Letícia, o vestido emprestado por um feito sob medida. Marinette foi convidada, e compareceu em silêncio, cabisbaixa, talvez pela primeira vez na vida, sem uma piada pronta. Tina chorou feito criança. Dona Zefa sorriu com os olhos cheios de orgulho. E Letícia? Ela olhou para o céu, apertou a mão de André e pensou. Valeu a pena cada lágrima. Porque Deus não atrasa, ele capricha.